O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Bem-vindos ao Empreendedor em Ação, esse programa que conecta você ao universo dos negócios aqui na 101,1 FM, na Rádio Universitária Unimontes. Toda quinta-feira, gente, às 18 horas, nós estamos aqui trazendo para você, assim, informações, dicas, orientações para o sucesso, mas também, assim, histórias reais de empreendedores que superaram desafios, que superam desafios, transformam sonhos em realidades. Acho que a gente mostrar também o caminho das pedras é algo interessante, então a gente vai trazer mais histórias para vocês de superação nesse ano de 2025. Voltamos de férias aí há pouco, então tem muita coisa nova. Lembre-se que nós temos um canal lá no YouTube, o Empreendedor em Ação. Se inscreva para você receber as novidades. Me segue lá também no Instagram, @ArianeGaldino_Reinventa. Lá você tem dicas, fica sabendo de novidades, eventos para empreendedores na cidade e também do nosso cronograma aqui da rádio, para você não perder as nossas entrevistas. O nosso programa, ele conta com o apoio da Fadenor, da Classic Men's Club, da Crijóis, da Trajeto Móveis, da Impremix e agora o nosso novo apoiador, que é a Novais Empreendimentos, que tem novidade, porque vai ter evento e vai ter sorteio para os ouvintes aqui da rádio, mas eu vou estar sempre trazendo para vocês as informações e postando também no Instagram da Rádio Universitária, tá bom? Então já se liga, segue, clica nos sininhos para você ter aí as informações necessárias. Essa semana, gente, nós vamos falar sobre o mercado de energia fotovoltaica que tem se expandido rapidamente no Brasil. A gente vai explorar um pouco assim como que essa tendência ela impacta os empreendedores e como ela pode se tornar uma oportunidade para quem busca crescer de maneira sustentável. Então a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Unimontes Leonardo Vasconcelos, ele que é um querido para mim, que é um empresário multifacetado, assim, com vasta experiência na construção civil, comércio, pecuária de corte e mais recentemente, mas nem tão recente assim, né, Léo, no segmento de energias renováveis. Ele é um dos pioneiros na construção e gestão de usinas fotovoltaicas no norte de Minas e tem uma carreira que atravessa aí diferentes áreas do empreendedorismo. Léo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Empreendedor em Ação. Ariane, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra estar aqui na Rádio Universitária, no Montes. A gente sabe da história dessa rádio aqui, acompanha ela já há alguns anos e sei o quanto isso é importante e é a rádio que todo mundo escuta. Não é? É isso aí. E as pessoas, como é que fala? A gente fala assim, né? A Unimontes, ela entrega presentes para a sociedade, né? São os profissionais, assim, né? Verdade, com uma base incrível. Então a gente está aqui para fortalecer isso aí, Léo. Obrigada, viu? Léo, você tem uma trajetória assim, consolidada em vários setores, construção civil, pecuária, fazendo parte inclusive da diretoria da Sociedade Rural, na Associação Comercial também você foi presidente, inclusive foi o presidente, viu gente, que eu tive a oportunidade de estar lá com a Câmara da Mulher Empreendedora, foi o presidente que trouxe, né, a Câmara da Mulher Empreendedora para a nossa região, então é uma visão assim, empreendedora acerca do que é possível colaborar, né? Mas eu queria saber, Léo, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, né, da sua trajetória, inclusive por que você até se interessou pelo voluntariado das entidades de classe, porque eu acho que tem muito a ver com os trabalhos que você desenvolve, né, nos seus negócios também. Bom, a minha trajetória sempre esteve ligada à construção civil. Eu formei na Universidade Federal de Viçosa e lá mesmo eu fiz uma pós-graduação na área de hidráulica e vim para Montes Claros logo em seguida, já no intuito de algum dia trabalhar na área de hidráulica. Aí montei uma empresa de construção que trabalhava basicamente com saneamento naquela época. Uhum. Isso lá, bem lá atrás. Serviço. Tinha serviço nenhum, era correndo atrás de toda a possibilidade que existia. Mas acaba que você estando nesse mercado, você vai buscando novos nichos e acabou que eu me consolidei na área de construção civil e trabalhamos aí algumas décadas nesse setor. E numa época que Montes Claros era muito difícil, a cidade ainda não tinha tido aquele boom de crescimento, porque nós tivemos aquele boom da Sudene,
depois Montes Claros deu uma esfriada. Por volta do início dos anos 2000, aí a coisa já começou a retomar. Nós nos especializamos na área de construção industrial e acabou que a gente absorveu um nicho importante para aquela época. Foi quando Montes Claros teve a segunda onda de desenvolvimento industrializado. E realmente vieram grandes indústrias importantes. Foi a época mais ou menos aí quando a Novo comprou a Biobras, e isso deu um impacto muito grande no nível das obras. Bom, Legal. Anterior a isso aí, quando você me pergunta por estar envolvido com associativismo, eu sempre estive envolvido com associativismo, até pelas dificuldades que o mercado de Montes Claros trazia para as empresas de construção. Era um mercado pequeno e as empresas ficavam ali lutando, e acabou que naquela época, eu não vou me lembrar exatamente a data, eu e o Osmar Cunha, basicamente ele começou a ideia, ele já era o representante do Sinduscon. O Sinduscon é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, sindicato ligado à FIENG, e que não tinha uma representação regional. Então nós respondíamos a Belo Horizonte. Então se tivesse um problema sindical aqui, respondia a Belo Horizonte. Aí o Osmar me chamou e juntos criamos o Sinduscon. Na época ele era o presidente, eu era, não sei, alguma coisa na diretoria. Logo depois, no segundo mandato, eu já fui presidente. Fui presidente por mais 2 mandatos. Hoje eu sou atualmente o vice-presidente, Sinduscon. E porque eu realmente acredito no associativismo. Sei também que você tem essa verba aí de ver que as pessoas que estão dispostas a trabalhar pelo bem comum, Pela coletividade, pela né? coletividade. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu sempre estive ligado. Como eu atuava na área de pecuária, acabei indo para a diretoria da Sociedade Rural também. Sei lá, uns 15, 20 anos que eu estou lá. Depois, mais ou menos também fui para a CI, Sim. na Associação Comercial. Eu tive uma trajetória, entrei lá pelas mãos do Adalto e depois fui continuando. Acabou que o Dr. Nilton Figueiredo me chamou para ser o vice-presidente dele e culminou eu assumindo a presidência quando ele terminou o mandato. E foi desafiador, né, Léo? Foi. Plena pandemia. Eu tomei posse, para você ter ideia, no dia 30 de março. Acho uma coisa assim, 30 de março. A pandemia começou 20 de março de 2020, né? Isso. Então era uma coisa totalmente fora da caixa. Ninguém imaginava que O que seria? Eu lembro que logo nos primeiros dias veio logo um lockdown e aí é impressionante. Falou, não, todo mundo, ninguém vai mais trabalhar. Eu falei, gente, e agora eu estou assumindo esse tempo, uma entidade que tinha 70 anos de existência e nunca parou. Vai parar na minha mão? Não pode. Aí logo as coisas começaram a se encaixar, a gente assume uma postura de realmente aquilo do associativismo. Quando você tem que ir fazer, você tem que fazer mesmo, você tem que pegar o boi pelo chifre. Eu lembro que logo no início, o nosso saudoso, o prefeito Humberto Soto, na sua sabedoria, ele percebeu que era um problema sem perspectiva, sem nada parecido na história contemporânea. Aí ele criou um comitê de crise. Esse comitê de crise tinha representantes do setor comercial, da segurança, da saúde, da polícia, todo mundo. E ele, na sua sabedoria, falou, não, eu vou colocar alguém do mercado, alguém que esteja vivenciando o dia a dia do empresário, o representante do empresário. E convidou o Edilson Torquato. E Edilson falou, não, os legítimos representantes aqui é o presidente da CI e o presidente do CDL. Chamou eu e Batata para participar e nós fomos e tivemos a oportunidade de vivenciar isso ali, do que o empreendedorismo e do que o associativismo
tem para fazer pela comunidade. Então nós estávamos ali em posições relativamente antagônicas, né? O pessoal da saúde, não, lockdown. Sim. Pessoal da segurança, lockdown, tem que fechar. E o empresário, como é que nós vamos comer? E a galera? Se fechar, nós vamos morrer de fome. É só questão de acabar o que está na prateleira. É isso aí. Então, a gente defendendo com uma responsabilidade a atividade comercial e cada um defendendo o seu lado. O pessoal da saúde, o que era ideal? Ficar em casa. Você não contaminava ninguém. O pessoal da segurança defendendo o pessoal da saúde. Então nós tivemos a oportunidade de ter um fórum importantíssimo e que foi muito importante para Montes Claros. Porque o prefeito ouvia o que esse comitê de crise dizia. Que representava a sociedade civil. E representava civil, né? todo mundo. Então, ou seja, quando nós pudemos falar em nome do empresário e conseguir, de alguma forma, retomar as atividades, ainda que porta fechada, lacre na porta, né? Ninguém pode entrar. Acho que nós cumprimos o nosso papel de representantes do setor produtivo. Então, acho que foi muito legal. Então, acho que isso aí, méritos... Mostra o valor, né? Mérito do nosso prefeito, saudoso, uma pena, tivemos uma perda aí lamentável. Recente. Mas mais uma prova da sabedoria. E deixou um legado incrível, né? Foi uma chuva de homenagens, né? Para o Humberto, né? É uma pena. Mas, em suma, coroou sua carreira fazendo isso que ele fez por Montes Claros. Mas é isso. Que bom. Mas aí a gente vê, né, o valor do coletivo, a associação ganhou uma nova sede, então foi assim muito legal. Queria que você falasse pra gente o que despertou o seu interesse pelo mercado de energia fotovoltaica e renovável, né? Como é que esse mercado, assim, que tem registrado um crescimento expressivo no Brasil nos últimos anos, assim, para você dar uma visão geral de como que esse mercado ele tá no Brasil. Bom, falar de energia fotovoltaica para mim é um tema que me chama atenção. Desde sempre eu tive um pouco atento a isso, sabe? Há alguns anos já. E o mérito disso em Minas vem lá quando o governador Anastasia, em uma determinação dele, pediu que a CEMIG produzisse um atlas solarimétrico. O atlas solarimétrico era um levantamento do Estado de Minas Gerais, onde ele definia, onde ele mostrava a estrutura, a infraestrutura elétrica que o Estado tinha e sobrepunha a radiação solar nessas regiões. Então ele mostrava os índices de radiação. Aí ele mostrava que um triângulo que nasce aqui em Montes Claros e abre seus vértices aí pro lado do Jequitinhonha, pro lado do leste, é um dos pontos mais favoráveis para a geração de energia fotovoltaica do Brasil. Interessante. Contraponto, nós tínhamos uma infraestrutura elétrica relativamente pequena. O que tinha para atender as indústrias que estavam aí, mas não tinham grandes linhas de transmissão, redistribuição pequenas, e aquilo ali chamou atenção. Isso deve ter sido 2014, 15, sei lá, esse levantamento. Na hora que a gente pega aqueles números, isso começou a me chamar a atenção. Falou, nós estamos no melhor ponto do Brasil em termos de radiação, que é quilowatt-hora por metro quadrado. Mostrando que nós tínhamos um segundo ponto favorável, que era a posição geográfica da nossa cidade. Então nós estávamos no centro do Brasil, a gente facilmente, com investimentos relativamente pequenos, nós nos conectaríamos com o sistema elétrico nacional todo e tínhamos uma posição também interessante com relação a estar na área mineira da Sudene, obviamente com juros subsidiados. Ou de alguma forma subsidiados. Então isso aí me chamou muita atenção. Eu comecei a estudar o assunto. A legislação brasileira era muito arcaica ainda, não existia, não se pensava nesse modelo. Isso em 2014, 15. Esse modelo ainda ele já existia lá fora, a Alemanha, Estados Unidos já tinha um modelo
que acabou sendo copiado pelo Brasil, e eu falei, olha, isso aqui nós temos que pensar no assunto. Aí, em 2000, aí a começou a evoluir, criou-se uma primeira norma, que ela é de 2016, mas que ainda não dava liga para virar negócio. Entendi. Então você podia gerar, mas você não conseguia comercializar, você conseguia só para uso próprio, e a gente não entendia isso ainda como um negócio. Eu sei que em 2017, aí saiu a 482, que é uma portaria que regulamenta o negócio. Então, sensacional. Aí na hora que saiu, eu falei... Monetizou. Exatamente, monetizou. É a hora que você podia gerar e fazer disso dinheiro. Eu já pensando um pouquinho antes, 2016 eu fui para a China para entender o que era, porque eu não sabia nem como é que funcionava um modo fotovoltaico, não sabia o que era, não sabia que se gerava em 380, 220, o que acontecia. Era totalmente cru. Não existia nenhuma usina no norte de Minas. Existia talvez pequenos projetos em cima do telhado, que era um negócio para uso próprio ali. Como modelo de negócio mesmo, não existia. Aí fui para lá, olhei, achando que eu ia ter que importar, mas logo percebi que a escala não viabilizava, e aí acabou que a gente veio para cá e entrei no modelo. Em 2018, eu inaugurei a primeira usina fotovoltaica nossa própria. Está aqui numa fazenda em Estado de Capitanésia. E aí eu percebi que isso era um grande negócio. Um grande negócio, por quê? Porque você ia no rumo do que todo mundo, no mundo inteiro, estava pensando. Você tem que descarbonizar a nossa geração elétrica. O Brasil, obviamente, que está bem melhor que os grandes centros, né? Alemanha, Estados Unidos, tem uma geração à base de energia diesel ou carvão, que ainda contamina. É um desafio ecológico, né? De sustentabilidade. E a gente tinha esse parâmetro. O Brasil já tinha uma matriz relativamente limpa, mas ela ainda usa termoelétrica hoje. Mas eu achava que isso aí ia de encontro com tudo. Quando o presidente ia lá para a COP e falava, não, nós vamos descarbonizar, logo começou a falar em veículo elétrico, tá aí o nicho. Nós temos que entrar. O caminho está criado. O caminho está criado, o modelo está desenhado e ele vai funcionar. E realmente, de 2018, quando nós inauguramos essa primeira, começamos ela em 2017, acabou em 2018, isso funcionou e a escala começou a crescer. Da mesma forma, aí muita gente começou a perceber. A CEMIG fez o papel dela, entre aspas, porque ela poderia ser mais agressiva, mas ela investiu muito. Hoje nós temos três executados e quatro linhões, que é a linha de transmissão de 500 kV, que vem da Bahia, pega lá o parque eólico ali de Caetité. Ali perto de Guanambi, né? Perto de Guanambi, exatamente, do lado de Guanambi. Desce por Jaíba, Janaúba, Montes Claros, aqui uma vira para Pirapora, a outra vai para Gouveia, Presidente Celino, e aí interliga no Sistema Elétrico Nacional. Então, nós temos hoje uma estrutura, são fora as de 169, a 38 que já existia, nós temos 4.500 kV, que é uma... aí é uma infraestrutura razoável. Que dá para crescer. Bastante grande. Não, para crescer não. Dá para atender o que nós temos hoje. Pode melhorar, então. Não, tem que melhorar. Tem que melhorar. Porque aí é o seguinte, você chegou num ponto, voltando um pouquinho aqui, como é que era o modelo fotovoltaico previsto para o Brasil? O Brasil, como era tudo novidade, aliás, era quase que no mundo inteiro, mas lá fora já tinha nascido um pouquinho antes. Quando o Brasil copiou o modelo alemão, ele num primeiro momento falou assim, nós, para criar uma massa crítica, nós vamos dar condições extremamente favoráveis para o empreendedor. Ou seja, vamos abrir a porteira
passa quem der conta. E assim foi feito. Aí criou um modelo que você entrava com um custo fiscal baixíssimo, quase zerado. Isso acabou estimulando incentivo, né? Um incentivo enorme. E o modelo era assim, na hora que a geração fotovoltaica alcançar 5% da matriz energética, que era o alvo, então na hora que eu chegar 5%, aí nós fechamos a porteira, aí agora pode entrar, mas é um custo diferente, os encargos são outros, as condicionantes são outras, e o governo realmente estimulou. O empresário é muito esperto, o empresário não é besta, na hora que ele percebe o efeito manada ainda ajuda, um vai, outro vai, e isso realmente foi um boom. E é um boom tão grande, aí são dois parâmetros que eu gosto muito de falar. Hoje nós temos conectado, sem água, né? Nós não temos água no norte de Minas, nós temos conectado no Sistema Elétrico Nacional, no norte de Minas, o equivalente a 2 Furnas, que é a maior, inclusive, né? A Três Marias ali, que é a maior de Minas. Então, só aí já mostra o que aconteceu. E o potencial dessa região. Não, o potencial é enorme, é enorme. Isso nós não estamos usando nada das nossas áreas. É insignificante o volume de área que nós utilizamos. E hoje nós já temos instalado e conectado são 2 gigawatts no norte de Minas. Esses dias eu fui para Porteirinha e eu passei ali. Você passa no caminho, né, indo para Porteirinha, você passa por uma fazenda gigante. É uma das maiores. Né? Essa aí é uma da Braskem, que é uma empresa de produto, petróleo, né? Sim. Ela produz ali injeta no Sistema Elétrico Nacional. Mas o outro número que eu acho importante, para chegar nisso aí, isso aí não tem dinheiro público. Todo mundo investimento privado. Todo mundo é privado. O empresariado, né, impulsionando os setores do Brasil. Aí a gente avalia. A Sudene ficou 50 anos aqui no norte de Minas. Foi responsável por Montes Claros ser o que é na década de 70, aquela primeira onda de industrialização. Fez muito por Montes Claros. Mas nesses últimos 10 anos, vamos falar 10 anos, não chega a tanto, o empresário colocou com dinheiro privado 10 bilhões de dólares no norte de Minas em energia fotovoltaica. Isso é mais dinheiro do que a Sudene colocou em 50 anos. Então, eu acho que a gente tem que entender o quanto isso vai mudar a nossa região. Esse modelo, ele realmente não é assim, um modelo desenvolvimentista. A usina deixa muito dinheiro no município. Não é bem por aí, não. Não entendi. O modelo ele não é democrático, ele concentra um pouco, mas de toda forma é investimento, é negócio que está sendo gerado no norte de Minas. Então, isso aconteceu e hoje nós somos responsáveis aí, como eu já disse, por 2 Furnas já conectadas. Tem muito mais projeto ainda que vai conectar. Então, acho que o modelo se provou correto. Então ele está correto. Viável. É viável, está funcionando muito bem. Mas aí, como eu te disse, quando falou o modelo alemão, que era para a gente chegar em 5% da matriz, esse número já foi alcançado. Então aí agora nós não vamos ter aquele crescimento que teve no início, mas a coisa ainda vai continuar de uma certa forma vegetativamente crescendo. Eu acho que tem espaço ainda. E também precisa de mais incentivo governamental e regulamentação, né? Que eu quero falar um pouco disso no nosso segundo bloco, que a gente quer muita coisa, né? Pessoal, nesse primeiro bloco, gente, nós já tivemos lições aí grandiosas, viu? Presta atenção. O Léo trouxe pra gente, né, a respeito do setor de energia fotovoltaica. Então, assim, essa lição de que o empresário, quando ele está atento ao mercado,
né? E a macroeconomia, ou seja, né, olhando para o grande, mas também e principalmente para a microeconomia, né, olhando para o que está acontecendo aqui ao nosso redor, ele consegue, né, Léo, assim, mudar parâmetros, né, e encontrar nichos de mercado ainda a serem explorados, né? E uma segunda lição que mais do que encontrar e ver oportunidade, é entender essa oportunidade, né? Se é realmente um negócio, se tem como monetizar, se tem como estruturar, né? Perceber, assim, as possibilidades de transformar uma oportunidade em modelo de negócio. Então, assim, por isso que é muito legal a gente trazer os empreendedores, né, Paulo? Vanessa também está aqui, nossa roteirista querida, para cá, para a rádio, para trazer essas nuances para a gente, né? Que muitas vezes a gente está ali na mesmice, mas tem coisa nova, né, Léo, para a gente olhar. Esse modelo, ele ainda continua viável. Quando eu disse que atingimos aí a meta do governo, que era 5% da matriz, mas ele fecha para, ou não é que ele fecha, ele diminui as possibilidades para os grandes investimentos. Mas para um mercado que é importante, que ainda existe hoje, que é o mercado de você autoconsumo. É autoconsumo. Você tem lá o seu negócio, você vai montar uma pequena usina em cima da sua estrutura lá e você vai conseguir gerar energia para o seu consumo próprio. Esse é um mercado que continua aberto, continuará aberto, tem volume, tem espaço. E realmente é uma coisa que tem que ficar atento, porque hoje as condições, quando a gente estava lá atrás, 2016, importando equipamento, os custos eram altíssimos. Hoje já está bem mais razoável. Então, quando você faz o custo do quilowatt-pico instalado hoje, ele é 50% do que nós pagamos lá atrás, há, 8 anos atrás. Entendi. Então, isso é um mercado ainda que está aberto. Quem tiver interessado nisso aí, eu acho que para esse crescimento vegetativo, o negócio ainda continua viável. E eu quero muito que você fale um pouco mais sobre isso no nosso segundo bloco, que eu acho que é bem interessante. Acho que falar sobre esse mercado de alto consumo também é uma possibilidade legal de negócio, né? Para os empreendedores, para os aspirantes ao empreendedorismo que estão nos escutando aqui na rádio, no Empreendedor em Ação. Então a gente já vai voltar daqui a pouquinho com mais Leonardo Vasconcelos aqui na rádio. Gente, mas deixa eu dar alguns avisos. Você precisa ir nos seguir, né? Aliás, se inscrever no nosso canal lá no YouTube, Empreendedor em Ação. Vai lá, se inscreve. Lá você vê todos os podcasts que a gente já teve, né? São vários mentores, consultores, empreendedores, dando dicas valiosas, compartilhando conhecimento e informação de qualidade com você, que é uma das premissas da Rádio Unimontes, compartilhar conhecimento, o melhor da música. Então vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, me segue lá no Instagram, @ArianeGaldino_Reinventa, lá tem dicas, lá a gente fala sobre eventos, fala sobre também o cronograma aqui das atividades da Rádio Unimontes, né? E fica aí ligado, e qualquer coisa, manda e-mail pra gente, empreendedoremeação@gmail.com, às vezes com um tema, algo interessante que vocês acham aí, pra gente poder trazer aqui pro nosso programa. Eu também não posso encerrar o primeiro bloco sem agradecer aos nossos apoiadores, a Fadenó, a Cris Joias, a Classic Men's Club, a Trajeto Móveis, a Impremix, que fornece para nós canecas incríveis, e ao nosso mais novo colaborador, patrocinador, que é a Novaes Empreendimentos, que tem assim, uma visão incrível acerca do negócio da construção. Já segue lá, @Novaes Empreendimentos, que vai ter novidades para vocês aqui nos próximos programas, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta no segundo bloco, falando sobre o mercado de alto consumo e também energia fotovoltaica de modo geral, com Leonardo Vasconcelos. Fique ligado. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Os melhores atendem melhor. Os melhores passam por aqui. Trajeto. A Trajeto tem os melhores móveis office e home. Lojas em Montes Claros, Janaúba e Vitória da Conquista. Melhor atendimento e melhor pós-venda. A Trajeto faz a melhor entrega e a melhor montagem. A Trajeto garante o melhor suporte e a melhor assistência técnica. 2101-5500. Os melhores passam por aqui. Atenção! Você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado.
Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 9 97 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Não quero flores, nem coroa com espinho. Só quero choro de flauta, violão e cavaquinho. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Estou contente, consolado por saber que as morenas tão formosas a terra um dia vai comer. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Não tenho herdeiros, eu não tenho um só vintém. Eu vivi devendo a todos, mas eu não paguei ninguém. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Meus inimigos que hoje falam mal de mim vão dizer que nunca viram pessoa tão boa assim. Choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores.
Voltando então, gente, com o nosso segundo bloco aqui do Empreendedor em Ação. Hoje estamos falando sobre o mercado de energia fotovoltaica que tem se expandido aí no Brasil e falamos sobre as tendências que podem impactar o nosso mundo empreendedor, como que ela pode se tornar, inclusive, uma oportunidade para quem quer crescer de maneira sustentável. E recebemos aqui no nosso estúdio da Rádio Unimontes, Leonardo Vasconcelos, que é o empresário que tem vasta experiência na construção civil, no comércio, na pecuária de corte e agora também energia renovável, não agora, viu, gente? Assim, agora que eu falo, né, Léo? Tem uns anos já aí que já está movimentando. É um pioneiro na construção e gestão de usinas fotovoltaicas no norte de Minas. Então, se você se interessou no primeiro bloco, esse segundo bloco também vai deixar você ligado aí no nosso programa. Mas eu quero te convidar para você não esquecer de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Empreendedor em Ação, porque aí você recebe as notificações lá, clica no sininho do que está entrando de novidade dos podcasts para você tá lá no nosso canal. E você pode também me seguir no Instagram, @ArianeGaldino_reinventa. E se tiver algum tema, algo que você acha interessante a gente está trabalhando aqui no programa, pode mandar no nosso e-mail, empreendedoremasãomoc@gmail.com, ou então lá no próprio Instagram que a gente traz para você aqui. O nosso programa tem o apoio cultural da Cris Joias, da Classic Men's Club, da Trajeto Móveis, da Impremix, da Fadenor e agora o nosso mais recente apoiador, a Novaes Empreendimentos. Muito obrigada e voltamos aqui então com o Leonardo Vasconcelos. Léo, no primeiro bloco a gente encerrou praticamente falando sobre esse mercado de alto consumo, né, que são as pequenas usinas, assim. Como é que você vê esse mercado? O que você acha? O que você acredita assim, que está impulsionando? Qual é o espaço que a gente tem para crescer com relação a isso? Bom, esse mercado ele ainda é pequeno em termos de ocupação. Então eu vejo nele como a grande possibilidade que resta para a questão do fotovoltaico. Ele tem duas nuances, duas vertentes importantes. Tanto os consumidores finais, que é o cliente CEMIG, que tem consumo na sua residência, no seu negócio, ele montar uma usina para alto consumo, isso aí vai reduzir os custos dele com energia, aliado a estar usando energia limpa, que hoje, nesses tempos de ESG aí, é um grande ponto a ser considerado para as empresas. E o lado do empreendedor, esse mercado é um mercado grande, porque hoje menos de 2% das residências e instalações comerciais têm energia gerada própria. Então, tem aí um mercado a ser desbravado, equivalente a 98%. Obviamente que é muita coisa, não chega lá, mas 2% é nada. Então eu vejo como uma possibilidade de crescimento para quem quer empreender nesse segmento o autoconsumo. Eu acho que esse é importante, tem volume e tem mercado. Eu acho muito importante a gente considerar assim, nesses tempos, você é até um especialista nisso, da propaganda ou da defesa da instituição, do seu negócio. Você vender, por exemplo, a gente atende hoje algum banco, algumas coisas assim. O que é que eles mais querem é utilizar? Nós estamos utilizando energia 100% limpa. Isso tem valor. Hoje, esse mercado ele ainda é um pouco incipiente, ele não existe ainda formalmente, mas, por exemplo, se você pegar um voo da Gol de Recife para Noronha, a Gol comprou os créditos de carbono equivalente à geração de carbono que ela teria queimando combustível, e o voo é zero carbono, é neutro. Então, isso obviamente que isso é só propaganda institucional, mas já tem valor, tem gente disposta a pagar por isso. Entendi. Então, vejo isso como uma possibilidade interessante. E a gente comentou aqui nos bastidores um pouquinho, se a gente voltar para o segundo bloco, sobre essa questão do crédito de carbono, não é? O que você tem para falar sobre essa questão do crédito de carbono para a gente? Seria um próximo passo desse mercado? Esse é o próximo grande passo desse mercado. Ele é muito grande. É uma coisa, para você ter ideia, quando o governo vai lá fora e faz o acordo, e assina o Acordo de Paris, Kyoto, vai na COP e fala que nós vamos
descarbonizar a nossa indústria, vamos descarbonizar a nossa matriz energética. Isso é uma conta que tem que ser feita assim. Nem toda atividade é isenta de gerar carbono. Obviamente, você vai andar de carro, você está gerando carbono. Você vai andar de avião, está gerando carbono. Então, o que se criou, e esse modelo ele já está formalizado através de uma lei que já foi aprovada na Câmara, no Senado, e agora ela está para ser regulada. Ou seja, o mercado ainda não é regulado, e aí é que eu chamo a atenção. A gente tem que chegar antes. Depois que já está todo mundo lá, o caminho é mais difícil. Então eu vejo como o grande nicho a ser explorado de agora em diante é esse mercado de carbono. Então, o mercado, como que ele funciona? Ele já funciona lá fora, em alguns países ele já é regulado. No Brasil está na fase de regular agora. O que vai acontecer? Você tem, vamos dizer, lá uma indústria que consome muita energia, e a energia, ela, para ser gerada, ela, como parte da nossa matriz é térmica ainda, então ela gera carbono. No futuro, se você gera carbono, na hora que essa regulamentação estiver implementada, se você gera carbono, você tem que comprar crédito de carbono. Então, para você tem que ser zero, é carbono neutro. Então, a sua empresa, nos conceitos de ESG do futuro, a sua empresa ela tem que ser zero. Se você tem uma companhia aérea, se você voa de avião, aquilo ali está gerando carbono, queimando combustível fóssil. Então, você tem que comprar os créditos de alguém que gerou o crédito de carbono. No nosso caso, especificamente aí, do norte de Minas, especificamente, que basicamente a nossa matriz ela é solar, né? Fotovoltaica. A gente gera crédito uma vez que nós não estamos utilizando energia térmica. Então, para você ter ideia, é o seguinte, um crédito de carbono é 1 tonelada de carbono que nós deixamos de injetar na atmosfera. É muita coisa. No modelo tradicional. Então, quem tem geração limpa, quem tem usina fotovoltaica, vai gerando crédito que será comercializado lá na B3. Isso é um modelo que ainda está finalizando, mas não é longo prazo. Então você gerou tantos quilowatts de energia limpa, ou seja, você deixou de gerar tantas toneladas de carbono, que isso vira crédito. Entendi. Então eu tenho a minha usina fotovoltaica lá em casa. Isso. Tem lá as placas. Então eu estou gerando crédito ali, eu não consigo utilizar essa energia toda. Não é energia. Me ajuda aí. É crédito de carbono. Crédito de carbono. Crédito de carbono. Aí nós estamos falando de coisas diferentes. Tá. O carbono da sua usina, ele vira positivo para você uma vez que você não utilizou a energia térmica da CEMIG. Entendi. Entendeu? Então, quando a energia térmica gera X toneladas de carbono. Como você não usa ela, teoricamente, né, você vai gerar um volume de carbono que é seu. Entendi. Nós estamos falando, isso tem uma série de adaptações ainda, mas esse carbono é um ativo. Esse crédito de carbono é um ativo de quem tem a geração própria, que poderá ser compensado por alguma empresa que está gerando carbono. Você deixa de gerar, vende para quem está gerando, porque nós teremos que ser neutros no futuro. Pelos acordos que o governo faz, e o mundo tem que fazer isso, né? E chegar a um ponto que a gente é zero. Isso é muito interessante. Então, isso vai ser, eu chamo a atenção assim, nós temos que nos preparar agora. Esse é o mercado do futuro. Isso não está acontecendo ainda. Mas quando acontecer, você já tem que estar pronto. Assim como você comentou lá no primeiro bloco, né? Na hora que você viu a janela, você falou, dá para fazer muita coisa, mas vai fechar e aí você está acompanhando o mercado. Essa questão da janela é um outro ponto que até a gente começou a falar o seguinte, existe uma tendência em a gente
definir quem é o culpado para a coisa não estar deslanchando além do que está hoje. Eu não vejo muito dessa forma, não, sabe? Eu acho que o mercado ele foi muito bem desenhado e, obviamente, que tudo há que haver um equilíbrio. Então, você não pode ter só na matriz fotovoltaica. Primeiro, porque nós só geramos fotovoltaica 8 horas por dia. De noite você não teria. Aí você teria que montar banco de bateria a um custo alto, a um custo ambiental alto. Então, não é o modelo. O modelo ele tem que ser equilibrado. Então, o governo definiu que o fotovoltaico deveria ser algo próximo a 5% da matriz total. A matriz tem a hidrelétrica, tem a eólica, que funciona 24 horas por dia, a hidrelétrica, que é 24 horas por dia, a térmica, que é o grande vilão que nós tínhamos que acabar com a energia térmica, que é queimando óleo diesel, queimando carvão para gerar energia. Isso é uma coisa que o mundo inteiro busca suprir sem ter que utilizar essas duas fontes. E tem uma justificativa para essa matriz ter ficado em 5%? Porque realmente não existe opção. Hoje, aí eu vou falar um pouquinho do mal do pessoal do meio ambiente. Você não consegue aprovar hoje uma usina hidrelétrica com as condições da turma do meio ambiente. Eles colocam tanta dificuldade que a hidrelétrica não consegue crescer. Porque tem uma contrapartida grande aí, né, para a questão da sustentabilidade. Exatamente. A matriz, ela eu acho que representa quase 80% a geração hidrelétrica no Brasil. Mas hoje, o pessoal do meio ambiente não permite. Pra você ter ideia, a usina de Belo Vale, lá no Pará, ela funciona a fio d'água, porque o pessoal do meio ambiente não aprovou fazer o lago para aumentar o volume. Então, são problemas. Obviamente, o pessoal do meio ambiente defendendo as suas posições. As suas pautas, né? Mas aí, quando se divide o mercado, 80% da hidrelétrica, X% da eólica, 5% da fotovoltaica, para haver um equilíbrio. E em algum momento aí que a gente possa não depender da energia térmica, que é diesel e carvão. Acho que nós temos que trabalhar por isso aí. Isso já é um argumento, né, Léo, para embasar a sustentabilidade do negócio e a necessidade da ampliação, né? Você começou a falar aí da questão das políticas governamentais, né? E dessa regulamentação que impacta o mercado de energia solar. E a gente pode, porque às vezes as pessoas culpam, né? O governo vai culpar a CEMIG e tudo, então assim, não é bem assim, né? Só para a gente fechar esse assunto. Não, realmente não é, não. Não podemos falar assim, não. A CEMIG, ela é responsável por impedir o crescimento indefinido desse modelo. Esse modelo ele não pode crescer indefinidamente por questões técnicas. Como eu te disse, vamos deixar o fotovoltaico crescer indefinidamente. Mas ele só tem energia para 8 horas no dia. E as outras 16? Entendi. Então, tecnicamente, existem parâmetros que necessariamente têm que ser seguidos. Como no modelo que eu falei lá atrás. Não, vamos deixar que a matriz tenha 5% fotovoltaico. Chegamos lá. Então agora é um crescimento vegetativo apenas. Mas por política de desenvolvimento. Você não pode simplesmente permitir que um modelo cresça indefinidamente, porque ele vai causar um desequilíbrio no sistema elétrico. Entendi. Ô Léo, o que você diria para o empreendedor que assim está pensando em investir em energia fotovoltaica, mas ainda tem receio com relação a custo inicial ou mesmo até a complexidade do processo? Olha, eu vejo que isso aí já maturou bem. Hoje o modelo, os sistemas estão bem evoluídos. Nós temos equipamentos extremamente confiáveis. Então eu vejo assim, a rentabilidade, quem fizer a conta vai se impressionar. Então eu sugiro que quem tenha demanda por energia busque avaliar isso aí, porque realmente o retorno é impressionante.
O payback de uma usina autoconsumo, ele é inferior a 3 anos. Com menos de 3 anos, você pagou o seu investimento e aí você vai ter o resto da vida útil do equipamento trabalhando a seu favor, quase que, praticamente que sem custo. Entendi. O custo de manutenção dessas estruturas é baixíssimo, então eu realmente acho que, quando eu falo em payback de 36 meses, ele vai dar 3% ao mês. O que dá 3% nada. ao mês? Então não tem, realmente não tem. É um belo negócio. Quem puder, quem tiver condição técnica, deve buscar. E vou além, o próprio governo estimula isso aí. Existem linhas de crédito, bancos federais, até particulares também, que você vai praticamente continuar o que você paga, faz o investimento com dinheiro do banco. O valor que você pagava na sua conta de luz, você vai pagar o financiamento. Passado ali 3 anos ou 4 anos, dependendo do modelo, você acaba de pagar o banco, continua só se beneficiando. Então, eu acho que é uma bela oportunidade. E essa janela, não se fecha. Essa janela do autoconsumo, ela não se fecha. Porque é um direito do consumidor gerar sua própria energia. Obviamente que você vai pagar pelo uso do sistema, paga pelo uso da rede, mas é um valor insignificante. Então, eu acho que não podemos... Quem tiver condição técnica não pode perder essa oportunidade. Então a gente pode dizer que é um investimento que vai contribuir para o crescimento sustentável dos negócios, especialmente na nossa região, né? Como você falou no primeiro bloco, que assim é incrível. Aí eu até voltando lá atrás um pouquinho sobre a questão da nossa região. Quando a Anastasia mandou fazer o Atlas Solarimétrica aí, o que a gente via na hora que você olha o Atlas lá, é impressionante a diferença. O mesmo sistema fotovoltaico instalado em Montes Claros ou instalado lá em Juiz de Fora, aqui produz 25% a mais de energia. Então, ou seja, o nosso custo é 25% menor do que o resto. Então, é muito interessante. E a condição nossa geográfica, aliada às demais características, fala que nós estamos no olho do furacão. Aqui é o olho do furacão para geração. É o melhor local em termos de radiação em quilowatt-hora por metro quadrado por dia. Pois é, e aí corrobora com uma coisa que a gente sempre fala, né, Paulo, aqui da nossa região, né? Às vezes as pessoas falam, Montes Claros, como é que fala? É um chorando e 300 vendendo lenço. Fica esperto, porque o nosso mercado aqui é um mercado, né, quente, né? Como o Léo falou, a gente está no olho do furacão, Montes Claros tem crescido, a região tem crescido muito, né? E a gente tem que estar atento aí às oportunidades, atento às questões de mercado, para que a gente possa realmente fazer a diferença, mas produzir de uma maneira sustentável e coisas que realmente vão estar valendo a pena investir, inclusive tempo de vida, né, Léo? Porque ser empreendedor é investir mais do que dinheiro, é investir tempo de vida, né? Você acha que as tecnologias para o setor também deram um salto? Porque assim, se a gente for pensar desde quando regulamentou, que você falou, foi 2014, né? 2016 para cá, andou muito? Andou muito. Essa referência aí, a gente vem evoluindo numa rapidez impressionante. Pra você ter ideia, a primeira usina que eu montei, o módulo fotovoltaico, a métrica de avaliação dele é o watt. O watt por módulo, porque um módulo é mais ou menos 2 metros quadrados. Então, os primeiros módulos que eu comprei, eles tinham a capacidade pico de 260 watts. 260 watts. Hoje, 2018 até 2020, 6 anos depois, nós temos módulo aí no mercado com 800. Ou seja, quase que 3 vezes mais em termos de eficiência. Além da confiabilidade, esses equipamentos, uma coisa importante que a gente tem que colocar para o empresário perceber, assim, a vida útil de um equipamento desse é prevista em 25 anos. Os fabricantes, eles dão uma garantia de
de eficiência de 80% por 20 anos. Ou seja, está no contrato que aquele equipamento seu vai continuar gerando 80% daqui a 20 anos. Então é um negócio, você pode realmente investir. Se você tem um payback de 3, você ainda vai ter 20. Então, mas você está doido. Com garantia do fabricante. Os equipamentos os inversores, porque na verdade a energia fotovoltaica ela é gerada em corrente contínua e o nosso sistema é corrente alternada. Então, você tem um outro equipamento que entra no meio aí, que são os inversores, que ele transforma a corrente contínua em corrente alternada. Esses também são equipamentos que lá atrás custava caríssimo, hoje já estão um custo 30%, 40% do que era, com garantia de longo prazo também, com uma eficiência impressionante. Então, eu acho que em termos de qualidade técnica, nós estamos vivenciando um excelente momento também. Ô Léo, então a gente pode dizer que para o mercado local aqui estamos bem atendidos. As empresas que tem hoje, que podem auxiliar e tudo, elas são suficientes. Assim, elas têm a tecnologia, a capacitação. Isso é uma coisa que chama atenção no Norte Mineiro, né? Sim. O empresário, você vê um mercado relativamente novo, que não tem 10 anos, rapidamente as empresas se capacitaram, se habilitaram e estão estruturadas para atender qualquer porte de projeto. Eu chamo isso de essa capacidade do Norte Mineiro de se reinventar. As empresas realmente, num curto espaço de tempo, se prepararam. Hoje, acessam o mercado internacional, porque essas compras, 90% dos equipamentos são importados. Então, eles têm como comprar, têm como atender e têm como entregar um projeto que funciona muito bem, com garantia. Então, eu acho que a empresa local tem plena condição de atender. E deixa aí o elogio a essa capacidade do empresário de rapidamente perceber um nicho de mercado, se capacitar e estar apto a atender as demandas que surgiram. E que foi numa rapidez muito grande. Foi rápido, pelo que você falou, foi bem rápido. É o que aconteceu aí de 2000. Tem que estar atento, né? Tem que estar atento e essas empresas estiveram. Isso é uma coisa interessante a gente ver. Realmente todo mundo que entrou no mercado se capacitou e hoje tem capacidade de entregar projetos com funcionalidade, com eficiência. Eu acho que isso é muito legal no empresário norte mineiro. Então, para quem está começando ou quer começar no setor, tem como se destacar como um empreendedor de sucesso? Claro, eu acho que o mercado está aberto. Eu falei, esse mercado do crédito carbono é interessante para o futuro. O mercado da geração fotovoltaica para alto consumo está aberto, não vai se fechar. É um crescimento vegetativo que vai acontecer por muitos anos ainda. Não vejo motivo para ele não prosperar. Então, quem quer empreender nesse segmento, esteja capacitado, esteja tecnicamente preparado, porque é um nicho técnico ainda específico. Tem o crédito carbono. E o crédito carbono é o bônus. Mas fala o investimento, né? A bolsinha aí, ó. Exatamente. Muito bom. Léo, eu quero agradecer você, viu, pela sua disponibilidade, que eu sei que sua vida é corridíssima, mas assim, você colaborou muito com o nosso programa, né? Compartilhou informações riquíssimas, né? Desde sua trajetória, quando você começou, do associativismo e também, assim, desse seu pioneirismo, né, nesse setor de energia fotovoltaica, porque com certeza assim, é um diferencial a gente entender a estrutura do negócio, inclusive para o empreendedor, o aspirante empreendedorismo que está nos escutando, que está iniciando no setor, que quer iniciar, né, ter essa visão mais completa. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, gostaria de realmente elogiar o que vocês têm feito aqui. A Rádio Unimontes, a gente tem um carinho especial por ela, desde uma vida. Eu comecei minha vida, trabalhei muito aqui na Unimontes fazendo obra. Legal. Lá atrás, fazia muita obra aqui. Aqui esse prédio. É um ninho, né? A Unimontes, ela é um ninho, né? Então, é uma honra e um prazer estar com vocês aqui. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Léo.
Gente, é isso aí, vocês viram, né? O Empreendedor em Ação sempre trazendo assuntos interessantes para vocês. Então, assim, não percam a nossa programação. Toda quinta-feira, às 18 horas, o Empreendedor em Ação acontece aqui na Rádio Unimontes. Mas se por acaso você perdeu alguma coisa, aí você pode ir lá no nosso canal no YouTube, no Empreendedor em Ação, porque você escuta o podcast completo. Acabou a entrevista aqui, ó, o podcast automaticamente já entra lá no canal para você ter acesso a toda a entrevista, inclusive shorts aqui, vídeos, né, pequenos vídeos que a gente faz aqui no estúdio para você conhecer o nosso entrevistado, conhecer o nosso estúdio, tá bom? Então fique ligado, Empreendedor em Ação, inscreva-se no canal, siga-me lá no Instagram, no Ariane Galdino _reinventa, tem temáticas interessantes que a gente pode trabalhar, manda no e-mail empreendedoremeação@gmail.com. E se você quer ser um apoiador cultural da Rádio Unimontes, essa rádio que traz o melhor da música, o melhor do conhecimento, pode me chamar no Instagram, manda e-mail pra gente, que a gente faz contato com você e te explica, porque vale a pena e é um apoio incrível para essa rádio que é top no setor, no segmento em que ela atua. E é isso, gente. Até a próxima quinta com uma nova entrevista com mais conhecimento para você. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.